divide então em dois exércitos, o das trevas e o da luz. E o das trevas é um exército comandado por Satanás. Mas presta atenção, acima de Satanás está então o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. Comandado por Satanás, tem as suas atribuições muito bem definidas. Vamos então dar uma pequena amostra e depois nós vamos ver na Bíblia os amparos legais. Vamos primeiro insistir nas definições. Quando nós temos a primeira notícia da atividade de Satanás se apresentando a Deus, está lá em Jó. Ora, Satanás já havia se apresentado como a serpente lá no Éden, mas este se apresentou então realmente na sua atribuição maior, que é o encarregado das desobediências do ser humano. Ele é, na verdade, o responsável pelo castigo merecido dos seres humanos quando desobedecem à vontade de Deus. Satanás não tem livre-arbítrio, ele é obrigado a fazer o que Deus determina que ele faça. E, por mais interessante que seja, se você que é um pecador como eu, se nós jamais iríamos fazer uma máquina mortífera para os nossos filhos, Deus também não faria. Se você fosse inventar uma máquina que fosse te destruir, que fosse sua inimiga, Deus também não faria isso. Nem você faria e nem Deus faria. Por que que Deus iria fazer uma máquina de destruir aos filhos que ele fez por amor e a ele mesmo como inimigo? É um nonsense. Você criar um inimigo para te prejudicar ou destruir os seus filhos. Mas, se você fosse criar alguma coisa, e eu estou com o Eduardo aqui hoje na técnica de som, um beijo lá para a Rose. Veja bem, Eduardo, se eu fosse criar, como você mexe com computadores ou aparelhos de som, se você fosse criar um aparelho, você iria criar um aparelho que fosse útil para você. Vai criar uma coisa inútil, que só te dá prejuízo, que só te prejudica, que te mata, que te machuca, que vai machucar os seus filhos. É assim que aconteceu com Deus. O ministério de Satanás foi criado por Deus, e muito bem criado, porque ele é muito bem organizado. Quando você frequenta lá, que eu sei que você já tem bastante conhecimento, você frequenta vários lugares onde se fala de Satanás, você vai ver ele se apresentar lá. Você já deve ter visto a manifestação lá no dia do descarrego de Satanás, aquela coisa toda, aqueles demônios. Então, não dá para você falar que aquilo é brincadeira. Quando você vê aquele negócio, você fala, bom, esse troço existe. Então existe mesmo, e ele tem essa função. Qual é a função? Satanás, de acordo com Gênesis 4:7, é o espírito do pecado que está à porta. Ele está à porta. Deus falou para Caim, se você não fizer bem, o pecado jaz à porta e quer você, quer entrar no seu corpo. E cabe a você decidir isso. Então presta bem atenção. O pecado, Satanás, não pode entrar por aquela porta do seu coração, da sua mente, se você não abrir a porta. Ele é passivo. Ele não pode entrar se você não permitir. Essa é a regra que Deus deu em Gênesis 4:7 para Caim, que é para nós, não é verdade? Então vamos lá ser mais objetivos ainda. Ora, quem é que abre a porta para Satanás? É o nosso eu, é o nosso egoísmo, é o nosso amor próprio descompensado, o nosso amor próprio destemperado, quando eu quero tudo para mim, e eu quero ser feliz através do prazer da minha carne, dos meus desejos, dos meus sentidos, tudo para mim,
Isso se chama egolatria. O Deus eu, o Deus ego. Quando eu escolho o prazer como o caminho da minha felicidade, eu estou virando as costas para Deus, da mesma forma que Caim fez, e escolho a mim mesmo como Deus. Tudo para mim, somente para mim. É egolatria, é a idolatria. E é esse meu ego que abre a porta para Satanás. Porque o departamento de oferecer coisas gostosas e que são desobediências contra Deus é dele. Então, nós queremos coisas gostosas para nós. E as coisas gostosas vêm pelo meu prazer físico, pelos meus sentidos, pelo sexo, pela gula, pela luxúria, pelo vício, pela soberba, pela ganância, pela avareza. Sim, quando eu decido que eu vou ser feliz através dos meus desejos, eu estou virando as costas para o Deus Criador e estou elegendo a minha pessoa como Deus. Isso é egolatria, idolatria. E é por isso então que eu vou permitir que o diabo do alcoolismo entre em mim. É por isso que eu vou abrir a porta para o diabo do cigarro, da nicotina, do vício, da cocaína, do crack. É por isso que então nós vamos abrir a porta para que Satanás possa se manifestar. Esse assunto é um assunto que realmente nos traz uma grande luz quando se lê a Bíblia. Ora, se Satanás está à porta e só pode entrar se eu abrir, ele é passivo. E aonde é que está o meu desejo forte, a minha concupiscência? Aonde é que está? Está em meu coração, em minha mente. E o que é isso? É a minha natureza pecaminosa, minha natureza humana pecaminosa, que Jesus fala que é toda a fonte do mal. Não é Satanás que é a fonte do mal. É a minha natureza humana pecaminosa. Eu tenho uma espécie de um demônio interior. E aonde é que está esse demônio? Está no meu subconsciente. Eu não sei que eu tenho ele. Ele está no meu subconsciente. É por isso que esse demônio que está dentro de mim eu não vejo. Satanás que está à porta eu também não vejo. E eu só vou ver os dois manifestados. Como? Quando Caim abriu a porta para o pecado, para Satanás, para o espírito do assassino, esse espírito entrou dentro dele. E aí sim, esse espírito assassino se manifestou, tendo um corpo humano e matando Abel. Satanás só vai se manifestar se tiver um corpo humano para ele se manifestar. Lógico que ele também se manifesta em corpos de animais, né? Tem a história dos porcos, do gadareno. Ele também pode entrar nos porcos, mas o objetivo principal de Satanás é ter um corpo que tenha mente como corpo humano, que é o melhor cérebro, a melhor mente. É onde tem sentimentos, onde tem sentido. Ele quer o meu corpo para que ele possa ter o prazer da carne, o prazer do sexo através do meu corpo, o prazer da gula através do meu corpo, o prazer do poder através do meu corpo. Ele quer ter o prazer da superioridade, de ser Deus através do meu corpo. Satanás só pode aparecer manifestado no corpo humano e no corpo de animais, mas o principal é no corpo humano. Essa é a introdução que nós temos a dizer a vocês o seguinte: não existe um Satanás com livre-arbítrio. Ele tem que seguir aquilo que Deus determina, as leis espirituais. Quem é que tem livre-arbítrio então na criação? O homem. É o único que tem livre-arbítrio. Deus... Sobre esse homem interior, Jesus falou aqui, 7, em Marcos. 7, aproveitando. Olha aqui que Deus fala sobre esse demônio interior, né? Olha Jesus falando. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, e os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola, ele lhes disse, sobre lavar as mãos ou não.
Sim. Estavam discutindo. E ele lhes disse: Comer com a assim mão suja. também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? O que vem de fora não contamina. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, Entra, vai pro ventre, vai ficando pra fora. puras todas as coisas, as comidas, no fato aqui. Sim, sim. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os Isso é homicídios, do coração do homem. os furtos, as É o avarezas, demônio interior do homem. as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então Jesus está falando que é do nosso coração, na verdade da nossa mente, que sai os pensamentos malignos, o mal. Vocês veem aí todos os frutos da carne também citados aqui, não é verdade? Lá em Gálatas 5,19 vocês vão ter os frutos da carne que aqui Paulo está repetindo, né? É daí que sai justamente a malignidade do pensamento do homem. Então vocês veem o seguinte: nós temos o prazer de colocar bem em evidência essa situação. Como é que eu sei disso? Agora sim nós podemos ir à Bíblia. Mas antes disso, chame os vizinhos, os amigos, seus irmãos da igreja, pastor, padre, presbítero, diácono, porque isso é muito importante, né? Se você não conhece como funciona o ministério de Satanás, você está sendo enganado por Satanás. Na verdade, você está sendo enganado por Satanás, o Deus da religião. Ele se manifesta como demônio da religião para enganar a gente, para não encontrar realmente com o Espírito Santo de Deus. Vamos continuar falando de Deus, ouvindo na voz de Cid Moreira o Salmo de número 40.